E aí pessoal, aqui é o Igor de novo, estamos retomando para a nossa 12ª aula do módulo de Orgânica, em que hoje nós vamos falar sobre o último grupo das funções orgânicas, que vão ser os compostos nitrogenados. Dentre eles, a gente vai ter 4 funções: amina, amida, nitrila e nitrocompostos. Tudo bem? Para poder começar a falar sobre eles, eu vou ter que relembrar uma coisinha. Vocês lembram da amônia? Que ela era basicamente o quê? Ela era o NH3, ou seja, um nitrogênio ligado a um hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, ligado a outro hidrogênio. Então, colocando aqui, só para lembrarmos, o nome dela é amônia, que é o NH3. Bom, a gente sabe que a amônia ela vai estar ligada a esses 3 hidrogênios, mas isso é um composto orgânico? Da perspectiva da orgânica como sendo a ciência que estuda a maior parte dos compostos de carbono, não. Por quê? Porque não tem carbono. Mas, se a gente pegar essa estrutura daqui e a gente modificar ela um pouquinho, vamos lá. Se eu pegar um desses carbonos aqui, um dos hidrogênios, e eu modificá-lo, no lugar dele eu coloco uma cadeia de carbono. A partir daqui ele passa a ser um composto orgânico. E qual composto que ele passa a ser? Ele vai ser o que a gente chama de amina. E o que é uma amina, gente? É basicamente uma amônia, como a gente vê aqui, que teve algum dos seus hidrogênios substituídos por uma cadeia de carbono. Tudo bem? Ah, mas calma. Então quer dizer que se eu posso substituir um em uma, eu posso substituir duas. Pode. Então a gente vem aqui, apaga 2 hidrogênios e coloca 2 cadeias. Se eu substituir 2, eu também posso substituir 3? Pode. Então nós teríamos 1, 2 e 3. E seriam aminas também, gente? Seriam. Deixa eu aproveitar e copiar isso aqui. Então, são todas aminas, mas elas são diferentes entre si, não são? Já que elas têm uma quantidade diferente de cadeias. Essa daqui a gente substituiu quantos? Só substituiu 1. Então a gente vai chamar ela de amina primária. Por que primária, gente? Porque só tem 1. Tudo bem? Só tivemos aqui uma substituição. Essa outra, nós substituímos 2. Então ela vai ser uma amina secundária. E essa outra daqui, gente, ela substituiu os 3. Então ela seria uma amina terciária. Interessante. Então, basicamente, a amina ela é o quê? Ela é uma substituição dos hidrogênios da amônia por uma cadeia carbônica. Então a gente pode vir aqui e dizer que a estrutura dela seria o quê? Nós vamos ter o nitrogênio, que ele estaria ligado com 1, 2, 3. Um deles necessariamente vai ter que ser um radical orgânico. Os outros podem ser ou o hidrogênio, ou pode ser também a nossa cadeia, em que, se ele tiver só essa primeira, ele vai ser o quê? Uma amina primária. Se tiver a primeira e a segunda, secundária. E se tiver substituído as 3, terciária. Ok? Então, como que a gente faz para dar nome para as aminas? Basicamente, a gente tem que descobrir primeiro se ela é uma amina primária ou se ela é uma amina dos outros tipos. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tiver N, ele vai estar ligado a H e a 1, 2, 3 carbonos. Então vamos lá. Quantos hidrogênios foram substituídos, gente? Só um. Então uma amina primária. Sendo uma amina primária, o que a gente vai fazer para dar nome é o seguinte. A gente vai pegar esta cadeia daqui, que é a nossa cadeia carbônica. A gente vai dar o nome dela e acaba com amina. Então vamos lá. Nesse caso específico, nós temos 3 carbonos. 3, então a gente vai para prop. Tem alguma ligação dupla entre os carbonos? Não, né? Então, an. E a gente consegue ver que ele tem uma amina. Então, propan na mina.
Tudo bem? Mas essa amina ela tem que aparecer sempre na ponta? Não. Vamos ver o que acontece nesse outro caso. Se a gente tiver aqui 1, 2, 3, aqui a gente vai ter o nitrogênio e seus 2 hidrogênios. Então o que é que está acontecendo, gente? Qual que é a nossa cadeia principal? Continua sendo essa daqui. Tem 3 carbonos, então, pró. Tem ligação dupla entre os carbonos? Não. Então, an. E onde que está a amina? Aí a gente tem que contar os carbonos. Ela está no carbono 2. E tanto faz qual lado a gente comece, vai chegar no mesmo resultado, né? Então ela é propan 2-amina. Tudo bem? Então, caso ela não esteja na pontinha, a gente necessariamente tem que dizer onde que está a numeração. Tudo bem? E o que é que acontece se a gente tiver uma amina secundária ou terciária? Aí vamos dar só uma relembrada. Basicamente, a gente vai ter então uma cadeia que vai servir como principal e uma outra que não vai ser a nossa principal, ou 2 outras que não vão ser a principal. Quando a gente tem carbono que não faz parte da cadeia principal, ele é o que, gente? Ele conta como se fosse uma ramificação. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Se a gente tiver esse daqui, vamos ter o nitrogênio, é aqui. 1, 2, 3. Então, a gente tem o que aqui? É uma amina terciária. Por quê? Porque todos os hidrogênios foram substituídos. Então, o que é que a gente faz? A gente procura a cadeia mais longa. Então, nesta cadeia aqui da direita, temos 1, 2, 3, 4. Nesta outra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Já nessa daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a nossa cadeia mais longa vai ser esta daqui. E os outros eles vão ser ramificações. Você tem 4, então esse aqui vai ser um butil. E esse aqui que tem 5 vai ser um pentil. E aí como que a gente faz a nomenclatura disso, gente? A gente começa dizendo aonde que elas estão ligadas. Elas estão ligadas aonde? No nitrogênio. Então N. E quem que vem primeiro, gente? Butil ou pentil? Quando a gente tem ramificações, vai por ordem alfabética. Então vai ser N, butil, certo? E o pentil está ligado aonde? No nitrogênio também. Então N, pentil. E o resto da cadeia? Nós temos quantos mesmo? 7 carbonos. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Tem alguma ligação dupla entre eles? Não. Então, an. E ele é uma amina, não é isso, gente? Então, heptanamina. Tudo bem? Tranquilo? Então, basicamente, o que é que a gente faz? Identifica a maior cadeia. Ela vai ser a nossa cadeia principal. E os outros a gente lida como se fossem ramificações. E que a gente vai dizer aonde que eles estão ligados. Ou seja, no nitrogênio. Tudo bem? Então, basicamente das aminas, gente, é isso. Só que a gente tinha visto que tinha mais alguns compostos aqui para a gente trabalhar, né? Então, nós temos as amidas. E o que é uma amida, gente? Ela é muito parecida com as aminas. Só que, vamos dar uma olhadinha em um exemplo desse daqui. Deixa eu apagar. Nós tínhamos uma propanamina, em que basicamente o que é que estava acontecendo? Nós tínhamos o nitrogênio, o NH2 aqui, ligado com uma cadeia de carbono. Mas não tem nada impedindo esta cadeia daqui de começar com uma carbonila, né? Ou seja, com aquele carbono que faz a dupla com oxigênio. Na hora que o carbono que está ligado ao nitrogênio tem também uma ligação dupla com oxigênio, ele deixa de ser uma amina e vira uma amida. Inclusive, isso aqui lembra um pouco a carboxila, né? Que a gente tinha uma dupla O e um OH, só que agora a gente tem um NH. E quem tinha carboxila eram os ácidos carboxílicos. E as semelhanças não param por aí. A amida, ela é também um ácido. Inclusive, ela é um ácido que vocês já ouviram falar muito. Muito mesmo. Não foram nas aulas de química, foram nas aulas de biologia. Isso daqui, gente, são os aminoácidos. Olha aí. Então, o que é que acontece na amida? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Como que vai ser a estrutura básica dela?
a gente vai ter o quê? O nitrogênio, que vai estar ligado a um carbono com a dupla O. Isso aqui vai estar ligado a uma cadeia. E esse nitrogênio daqui, gente, ele continua tendo que fazer mais duas ligações. Essas duas ligações, elas podem ser com quem? Vamos arrastar para cá, arrastar para cá. Nós podemos estar ligando a dois hidrogênios. Então teremos uma amida primária. Ou nós podemos estar ligando também a cadeias de carbono, seja uma ou duas. Então nós teremos o quê? Amida primária, secundária e terciária. Igualzinho às aminas. E como que a gente faz para dar nome para ela? É também igualzinho às aminas. Igualzinho mesmo? Então a gente vai dar o nome de amina para ela? Mais ou menos. É aquele igual que é diferente. Como assim? Em vez de chamar de amina, você vai chamar de amida. Ele vai acabar com amida. Por exemplo, se a gente olhar para cá, essa aqui ela não seria propanamina. Por quê? Porque ela não é uma amina. Ela tem um dupla O. Então ela seria propanamida. E nesse caso daqui, o que é que está acontecendo? Nós teremos uma dupla O aqui também. Então o que é que está acontecendo? Ele tem 3 carbonos, propan, já que não tem nenhuma ligação dupla entre os carbonos. Na verdade aqui temos um problema. Pronto. Então esse daqui ele já não seria mais o propan, né? Porque o carbono ali está fazendo mais de 4 ligações. Então esse aqui na verdade ele virou o 2 carbonos, etan. Que agora o carbono está fazendo certinho, está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. E aí, ele seria a gente tem aqui também a carbonila e a gente tem o nitrogênio. Então ele é uma amina? Não, ele é uma amida. Ou seja, etan, e a gente não tem mais o 2, amida. Ou seja, ele seria uma etanamida. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, voltando aqui para o nosso resuminho, a estrutura dele seria mais ou menos essa daqui, com a diferença de que um deles a gente vai ter o quê? Um carbono que vai ter uma dupla com o oxigênio e que pode ter ou não continuação da cadeia para lá. Tudo bem? E a propósito, tem uma coisinha só que a gente tem que lembrar. A cadeia principal dele vai ser necessariamente a maior? Não, vai ser a que tem o grupo funcional. Vai ser essa daqui. Tranquilos? E como que a gente faz o nome dela? É igual a amida. É igual a amina. Só que diferente. Em qual sentido? Em vez de acabar com amina, a gente vai acabar com amida. Ok? Beleza. Então nós temos aqui agora as nitrilas e os nitrocompostos. Vamos dar uma olhada. Quem seriam as nitrilas? Gente, esses dois compostos eles recebem um pouco menos de atenção, eles não são tão comuns. Mas, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Esse pedacinho daqui, que a gente quando a gente está fazendo uma amida secundária, a gente pode estar ligando ela inclusive com outro aminoácido, que isso faria o quê? A ligação peptídica, que é constituinte das proteínas. Tudo bem? Então, voltando aqui para os nossos nitrilas. Na nitrila, o que é que vai estar acontecendo? A estrutura básica dela é definida como sendo um nitrogênio, que vai estar fazendo uma ligação tripla com um carbono. Então, nit de nitrogênio, tri de tripla. Ok? E como que a gente faz o nome dela? Basicamente, a gente coloca o nome do nosso hidrocarboneto, da nossa cadeia, e vai acabar com nitrila. Então vamos ver como é que isso daqui acontece. Se a gente tiver isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, e uma ligação dupla, nitrogênio. Quantos carbonos a gente tem aqui, gente? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então se nós temos aqui 5 carbonos, ele seria pente. Ele tem alguma dupla entre os carbonos? Não. Então, an. Mas ele é uma nitrila, não é isso? Então a gente colocaria nitrila. Vocês percebem que tem um N aqui que está sendo repetido? Então a gente não precisa dele. Ele seria então basicamente a pentanila.
nitrilo. Ok? Mistério nenhum, é só isso mesmo. E daqui, se ele estiver ligado, por exemplo, a um H, ele vai estar fazendo o ácido cianídrico, também chamado, quando a gente tem o ânion dele, de cianeto. E cianeto, gente, costuma ser venenoso. Tudo bem? E os nitrocompostos, o que é que são? Os nitrocompostos, gente, são basicamente compostos que vão ter aqui o radical ligado ao NO2, ou seja, o nitrito. Tudo bem? Como que a gente faz para dar nome a eles? Basicamente a gente coloca nitro na frente como prefixo e acaba com o nome do carbono, da cadeia carbônica principal. Então se a gente tiver, por exemplo, isso daqui, e aqui a gente vai ter o NO2, mas aqui a gente vai colocar também, vamos ver, 1, 2, 3. Qual que seria o nome desta cadeia? A primeira coisa que a gente faz é identificar a cadeia principal, que seria mais longa, né? Então a gente começa daqui, 1, 2, 3. A gente pode descer 4, 5, 6, ou a gente poderia ir para lá, para a esquerda. Então 3, 4, 5, 6, 7. Então a nossa cadeia principal é esta daqui. E quantos carbonos tem pendurados aqui, pessoal? Temos 1, 2, 3. Então isso aqui, com 3, ele vira prop, né? Ou seja, propil. Qual que seria o nome dele, então? A gente tem que começar agora a fazer a numeração. Nosso primeiro carbono está ligado ao grupo funcional, ao NO2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosso propil, gente, ele está ligado a qual carbono? Está ligado ao terceiro, né? Então, 3, propil. Na sequência, a gente vai ter o quê? A gente tem nitro e o nome da nossa cadeia, que seria com 7, hept. Tem alguma ligação dupla entre os carbonos? Não. Então, ano. 3 propil, nitro, heptano. Tudo bem? Isso daqui, gente, os nitrocompostos, talvez vocês lembrem de algumas coisinhas, por exemplo, com explosivos, uma tal de nitroglicerina, que é inclusive super frágil, se coloca nos filmes como fazendo altas explosões, e é isso mesmo. Boa parte dos nitrocompostos, como a nitroglicerina ou o nitrotolueno, eles realmente fazem parte de explosivos. Tudo bem? Então, basicamente, gente, era isso que a gente tinha. Com isso, a gente encerra as nossas funções orgânicas e eu espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Temos a nossa listinha lá no Estudo para vocês. Bons estudos, pessoal!